adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Vamos nos colocar de pé. Glória a Deus. Meu coração se alegra em estar na casa do Senhor. Quando eu cheguei neste lugar, quando eu cheguei nessa noite, algo no meu coração, uma palavra veio ao meu coração dizendo: zelo pela casa do Senhor me consome. Por isso eu me alegro quando estou na casa do Senhor. Será que você pode declarar: eu me alegro porque eu estou na casa de Deus, junto com os meus irmãos? Será que você pode olhar para essa pessoa, dar um sorriso para ela e dizer: é uma honra estar com você hoje, é uma honra cultuar com você. Doutor Paulo, é uma honra cultuar com você. Nós estamos aqui na presença do Senhor para buscarmos a palavra, para buscarmos o direcionamento de Deus, para buscarmos a presença e mais uma vez sermos totalmente cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus. Você crê? Então vamos fechar os nossos olhos, levantar as nossas mãos, fechar os nossos olhos. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite. O nosso coração se alegra pela oportunidade que nós temos de estar aqui mais uma vez, para te render graças, para te render louvores, para declarar o quanto o Senhor é importante para nós. Nós queremos estar aqui, Senhor, não somente como recebedores, mas principalmente como aqueles que vão entregar algo para o Senhor nessa noite. Oh Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que assim como a tua palavra diz, a nossa adoração subirá como incenso suave e chegará até o céu, oh, e agradará o teu coração. Sabemos que o teu Espírito Santo já está aqui pairando sobre nós. Oh Espírito Santo da verdade, tu tens liberdade nessa noite de agir em nossos corações, de agir em nossas vidas. Venha trazer cura, venha trazer restauração, venha renovar as nossas forças e a nossa alegria nessa noite. Em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, como aqueles que sonham, como aqueles que acreditam em cada palavra ministrada sobre as nossas vidas, cada promessa que o Senhor tem para nós. Nós cremos, Pai, assim como o Salmos diz, nós estamos aqui crendo que o Senhor é um Deus de coisas grandes, e coisas grandes estão por vir neste ano de 2024, e nós criamos uma expectativa diante daquilo que está por vir sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós queremos declarar, Pai, que os nossos corações estão ansiosos por receber mais de Ti. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus, vem sobre os nossos corações, vem sobre nós, venha fazer aquilo que nós não podemos fazer. Vem encher essa casa, vem encher este lugar da Tua presença. Nós ansiamos, é o que nós mais queremos, é o que nós te pedimos essa noite, em nome de Jesus. Que o Teu nome seja louvado, Senhor, que o Teu nome seja engrandecido, porque nós cantaremos por todas as gerações de que o Senhor é bom e eternas são as suas misericórdias, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda o Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Cantarei teus louvores pra Tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, contarei Tua história pra Tua glória. Enquanto eu viver, sou Teu. Nós somos Teus, Senhor. Oh, 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 sou Teu.
cada instante pra tua glória, todo tempo louvarei, pela tua graça eu viverei. E as batidas do meu peito querem conhecer-te mais, meu Salvador. Eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória, enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória, enquanto eu viver, sou teu. Sou teu. Nós contaremos, Senhor, através das nossas vidas, cada instante pra tua glória, todo tempo louvarei, pela tua graça eu viverei. As batidas do meu peito querem conhecer-te mais, meu Salvador. Eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória, enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória, enquanto eu viver, contarei teus louvores. Nós cantaremos para que gerações ouçam aquilo que o Senhor fez por nós e através de nós. Aleluia! Enquanto eu viver, sou teu. Sou teu. Eu vivo, Senhor, vivo para te louvar, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar. Eu vivo para ti, Senhor. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar. Cantarei teus louvores pra tua glória, enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória, enquanto eu viver, cantarei teus louvores, nós cantaremos, pra tua glória, iremos declarar as tuas obras, enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória, enquanto eu viver, cantarei teus louvores pra tua glória, enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória, enquanto eu viver, sou teu. Sou teu. Sou teu. Somos teus, Senhor. Será que aí do seu lugar você pode declarar: eu sou teu, Senhor? Aleluia! Nós estamos vivendo um ano profético, que é o ano da colheita. Eu não sei o que você tem semeado na sua vida. Eu não sei quantas lágrimas já caíram dos teus olhos em favor daquilo que você tem plantado através das suas orações. Mas eu sei que há uma promessa. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós receberemos a colheita de tudo aquilo que nós temos plantado diante do Senhor. E é isso que nós queremos profetizar nessa noite sobre a sua vida. Você que depositou o seu pedido, creia que o Senhor, Ele já viu e vai acontecer. Há uma nova canção em meus lábios. É, Senhor. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É assim? É que o Senhor restaurou minha sorte.
Eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus. Declare: estou vivendo sonhos de Deus. Tenho uma nova canção em mim. Tenho uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tenho uma nova canção em mim. Tenho uma nova dança em mim. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Será que você pode profetizar? Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Creia nisso. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com fruto. A colheita aí. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com fruto. Quem diria? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor? Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes, trazendo a sua colheita. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. A colheita está chegando sobre nós. O Senhor é o Deus das grandes coisas. O Senhor é o Deus das grandes coisas. Por isso, neste momento, eu gostaria que você fechasse os teus olhos e começasse a imaginar, a olhar pela fé, aquele seu pedido que você depositou aqui. Mas em nome de Jesus, eu gostaria que você olhasse como se ele já estivesse acontecendo, porque ele vai acontecer. Em nome de Jesus, o Senhor te chama para sonhar as coisas grandes que ele tem para a sua vida. Traga à sua memória aquilo que te dá esperança e se alegre no Senhor. Oh, e você vai cantar essa canção como nunca antes e vai dizer: oh Deus, quem diria? Oh, quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor? Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora eu volto com fruto. Alegre nessa noite, declare: eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo, em alegria. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora eu volto com fruto. Aplauda ao Senhor. Obrigada, Senhor, por cada promessa.
Nós sabemos que o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Aleluia. Glória a Deus. Nós queremos declarar que o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Nós servimos a um Deus que é grande, ao Deus do impossível. Não é um Deus que o mundo cria com suas próprias mãos, mas é um Deus eterno, é um Deus vivo, é um Deus todo-poderoso. Ele abriu mão da sua glória para estar no meio do povo, para dizer: eu quero ter acesso ao seu coração, eu quero estar perto de você. Então nessa noite, feche os seus olhos e diga para Ele quanto você quer estar perto dele hoje. Abre Mão da sua glória, caminhou em meio à multidão. Seu nome é maravilhoso. Seu nome é maravilhoso. Olha o que Ele fez. Fez nas trevas renascer a luz. És o amor maior que me conduz. Seu nome é maravilhoso. Seu nome é maravilhoso. Aquele que me fez forte. Ele te fortalece nessa noite. Aquele que me fez viver. Aquele que me livrou das trevas para a sua glória, para a sua glória. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, resplandecente, estrela da manhã. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, poderoso Deus, abriu mão da sua glória. Esse é o nosso Deus. Caminhou em meio à multidão. Seu nome é maravilhoso. Seu nome é maravilhoso. Fez nas trevas renascer a luz. Sobre as nossas vidas. És o amor maior que me conduz. Seu nome é maravilhoso. Seu nome é maravilhoso. Declare com a sua fé. Aquele que me fez forte. Aquele que me fez viver. Aquele que me livrou das trevas para a sua glória, para a sua glória. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, resplandecente, estrela da manhã. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, poderoso Deus. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, resplandecente, estrela
respiro, tudo pra mim tu és, Jesus, tu és Jesus. Tu és tudo que mais desejamos. Oh, nós elamos para a tua presença, Senhor. Queremos mais e mais e mais de ti. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa E ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és, Jesus, tu és, Jesus, és o Alfa e ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, Deus, tudo pra mim tu és, Jesus, tu és, Jesus. Eu te adoro, Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, Deus, tudo pra mim. Tu és o Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim. És o Alfa e ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, Deus, tudo pra mim tu és, Jesus, tu és, Jesus, és o Alfa e ômega. Pai querido, nós nos alegramos. Estamos aqui porque o céu nos fez um convite. E nós, como sua igreja, dissemos sim. Poderíamos estar em outro lugar fazendo outras coisas, mas o Senhor nos trouxe para este lugar. O teu Espírito tem falado no nosso coração, muitas vezes de forma silenciosa,
mas temos compreendido que é o céu que está se comunicando com a terra. Por isso, estamos aqui, Senhor, para te entregar todo louvor, honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Olha para quem está do seu lado, dá um abraço, cumprimenta, dá uma palavra profética para esta pessoa. Aleluia. Deixa eu ver se dá para eu andar um pouquinho aqui na frente. Vou dar um jeitinho aqui. Eu quero agradecer de coração todas as pessoas que esta semana nos ajudaram no mutirão de limpeza. Está um pouquinho grave, eu não sei. 1, 2, gravão. Grave. Põe só um pouquinho de agudo para mim aqui em cima. Quero agradecer ao pastor Adailton. Cadê pastor? Está ali, pastor Adailton, sua esposa querida Neuza. Quero agradecer a Isa, a Luciana Arantes. Enfim, todo mundo que ajudou. Quem mais? Já falei. A Thaís, não falei da Thaís. Eu entendi Isa. A Thaís, querida. Tem gente que não pôde vir, então um beijo no coração de todos aqueles que contribuíram, que ajudaram, que serviram. Que Deus possa abençoar muito vocês que amam a casa de Deus e cuidam da casa de Deus. Amém? Prepara o vídeo do ano da colheita para nós, por favor. Quem mais? Aconteceu tanta coisa essa semana, amados. Diga aí, na minha vida também. Vou te falar uma coisa, hein? Tem um irmão que conversou comigo, ele falou: pastor, eu estava me sentindo tão sozinho. Passei o Natal sozinho, Ano Novo sozinho. Aí eu comecei a atrasar umas contas e começaram a me ligar: pastor, já não estou me sentindo tão só. Pastor, o tempo todo o povo me ligando. É só a graça, né? Tivemos aqui um grupo que esteve viajando, passeando, que gostoso, né? Foram para a praia, foram para o Nordeste, foram para tantos lugares aí, que bacana, né? O Everaldo também está viajando, né? Começou agora as férias dele, Everaldo e a Dirce. Então, um beijo no coração de vocês, que estão, não sei onde, mas estão na estrada, passeando para chegar lá no destino de vocês. Você sabe, Marcão, para onde ele ia? Tá bom. Enfim, tem várias pessoas novas aqui, eu quero apresentar para vocês, tá bom? A Gisele já é conhecida da gente. Eu batizei a Gisele no nosso primeiro batismo, lá no Jardim Santa Helena. Uma menina, tinha 16 anos, né? Hoje, uma mulher. Já tem filhos, 2 meninos. Que alegria, viu? Que Deus te abençoe. Um beijo no coração da Marina, da Sara, não é? De toda a tua família, por quem eu tenho muito carinho, respeito e consideração. O Valdeir também, o Valdeir trabalha, não é? Junto lá com a Gisele, e é o Pernambuco. Deus abençoe. Eu vi o Vitão ali, Vitão cresceu, menino bonito, filho da Simone, do Barbosa, querido Barbosa, trabalhou comigo na rádio. E eu não vou falar, mas era o maior sucesso o programa dele à noite. Todo mundo queria conhecer o Barbosa Júnior. Aí ele caprichava, sabe? Programa Barbosa Júnior, não é? Vou trocar para vocês agora o Whitney Houston.
Better be good to me. Vozeirão, Barbosa Júnior. Do seu lado, quem é, Vitão? Beatriz, a Bia. Não gosta que chame de Bia? Não faz. Beatriz, tá certo. Beatriz, legal. Aqui, nós nos vimos ali na entrada, como é teu nome? Lucilene. Essa princesinha linda aí, quem é? Lavínia. Do lado, Larissa. Deus abençoe. Aqui, vocês, eu vou começar pelo Sandro, é o mais fácil. É o Sandro. Como? Zaira e Raíssa. Legal. Mais alguém? Solange, né? Solange, olha lá, o Naide. Solange está lá no fundo, amiga de Naide. O porquê desse sotaque é que Naide é internacional. Estive essa semana lá na casa do Toninho, da Rose, da Fernanda. Muito obrigado pelo carinho de sempre. A gente é tão bem recebido lá, né, Nice, Maurício e Nair, que não dá vontade de sair, né? Qualquer dia eu vou dormir. Tá joia. Trata bem da gente. Tá saudade já do doutor. Foi lá para Nápoles cuidar das fazendas, né? Pois é, beleza. Tá já. Quem mais? Enfim, eu quero dizer que eu amo vocês todos, tá bom? Ó quem tá ali. Gabriel, bênção. Tivemos atendimento abençoado essa semana, hein? É ou não é? Foi bênção ou não foi? Glória a Deus. Isso é bênção, filho. Beijo no coração. Tá joia? Ok. Vamos ver o vídeo? Trabalha o som para nós, tá? Chegamos ao final de mais um ano de muito trabalho dedicado ao Senhor. Juntos cumprimos o nosso chamado profético para alcançar nossa cidade através do Evangelho. Toda a superação foi resultado de muita busca e entrega, movidos por um santo propósito. Levamos a palavra de Deus para muitos lugares e para muitas pessoas. Vimos o poder de Deus se manifestar e operar grandes milagres. Pessoas foram salvas, libertas, curadas, restauradas e alcançadas pelo amor do Pai. Tomamos posse de mais uma parte do território que o Senhor nos deu como herança e declaramos aqui o seu senhorio. Nossa gratidão ao Senhor por cada pessoa tocada pelo seu Espírito, chamada para fazer parte da família fé cristã. Pessoas comprometidas com o reino e cuidadoras desta obra através de sua contribuição. Foi um tempo de grandes desafios e muitos testemunhos. Estamos avançando, crendo de forma sobrenatural no cumprimento da vontade de Deus para os nossos dias, confiantes em suas promessas e gratos a Deus por confiar a nós esta missão. Nos preparamos para viver o melhor de Deus. Em 2024, o ano da colheita. Aleluia! Aplauda o Senhor. Hoje eu quero falar um pouco sobre colheita, mas não dá para falar de colheita sem falar do poder da semente. Você precisa escolher a semente com muito cuidado para poder plantá-la. Algumas sementes precisam de muito cuidado para serem plantadas. É necessário um solo específico,
cuidados específicos para que aquela semente possa brotar, crescer, florescer e dar muitos frutos. Algumas sementes nós desprezamos e nos descuidamos, e elas caem, e elas se perdem, e elas mesmo assim, elas vão brotar, crescer, florescer e frutificar. Eu me lembro quando eu era criança, que via assim em algum canto, algum feijão perdido, que estava lá sobre a calçada, sobre o piso, brotando. Nós precisamos entender o poder que existe numa semente, porque nós estamos assim, tão habituados a receber tudo em nossa vida, sem ter que colher, sem ter que plantar. Hoje, você quer comer, você vai num mercado, num supermercado, no hipermercado. Você quer comprar alguma coisa, você vai lá no mercadão, no armazém, ainda tem. Você vai e compra, prepara e come. Não sabe o trabalho que dá para plantar, para colher, para fazer chegar até o consumidor final. Quando Deus fez a terra, Ele abençoou toda a semente, e a semente traz dentro dela um poder que se chama poder da fecundidade. Deus abençoou uma vez só, Ele não precisou abençoar outras vezes. Todas as vezes que a semente for recebida no solo, ela vai brotar, crescer, florescer e dar frutos. E cada semente vai produzir de acordo com a sua espécie. E nós vivemos uma vida abençoada por conta da generosidade de Deus, porque Ele pensou em cada coisa para nos alimentar. Ele pensou nos nutrientes, nas vitaminas, nas proteínas, nos sais minerais. Ele pensou na cadeia alimentar. Ele pensou naquilo que era verdura, vegetal, fruta. E nós precisamos compreender que existe um processo. E se você ignora o processo, você não vai viver o propósito. Você não pode ignorar o processo, senão você não vai viver o propósito. O homem também foi abençoado. O homem, ele deve cuidar, como a ordem que Deus deu para Adão. Adão, você deve cuidar do jardim e cultivar a terra. Tem gente que pensa, pastor, quem inventou o trabalho? Porque Deus me livre. Preste atenção, o homem já trabalhava quando estava lá no jardim. Ele cuidava, ele cultivava. E o trabalho não era um peso. O trabalho não trazia esta carga de dor e sofrimento. Agora, depois da desobediência,
o homem precisou aprender a viver fora do jardim. Existe uma diferença. Se você vive na presença de Deus e depende de Deus, e se você quer viver fora do jardim, você vai viver de acordo com a sua capacidade, habilidade, força. E nós precisamos compreender a importância de estar na presença de Deus. Porque quando nós estamos na presença dEle, nós vamos ter uma colheita diferente daqueles que são do mundo e não conhecem os princípios e os valores da palavra de Deus. Tem gente que não está preocupada com a sua colheita. E se a gente olhar à nossa volta, tem muita gente tendo colheitas terríveis. Tem gente que tem problemas, e são problemas triviais, são problemas comuns, são problemas que nos desafiam para trazer amadurecimento, rompimento e uma vida abençoada. Agora, tem coisas que a pessoa planta, e ela planta de forma negligente, inadvertida, de forma provocativa. Tem gente que brinca com a sua própria natureza, e por conta disso, nós vamos conhecer pessoas que sempre vão estar vivendo problemas em sua vida. E tem gente que não quer ser ajudada. Se você resolver o problema dela, ela fica brava com você. Tem gente que está acostumada a viver debaixo de um jugo, debaixo de uma sentença, debaixo de uma condenação, debaixo de uma maldição. E nós, como servos de Deus, precisamos entender a importância de uma semente. Para alguns você pergunta, o que você está vendo? Ele fala, é uma semente. Pode não discernir semente do quê? Vai dizer, é simplesmente uma semente. Tem outras pessoas que têm uma outra visão, e eles vão dizer, é uma árvore. Aí você vai dizer, não, é só uma semente, mas esta semente vai se tornar uma árvore. Aí, outra pessoa, ela tem outra visão, e ela vai dizer, é uma floresta, porque de uma semente pode nascer uma floresta. Então qual é a tua visão de vida? Nós precisamos que Deus coloque no nosso coração uma visão, porque senão nós vamos caminhar a vida toda limitados por aquilo que é humano, muitas vezes pessoal, carnal. E nós queremos ir muito mais além. Nós queremos agradar o coração de Deus, nós queremos tocar o coração de Deus. Então nós fomos abençoados também por Deus, para plantarmos muitas sementes. A Bíblia diz que o semeador saiu a semear boas sementes. Se você é semeador de Deus, você vai sair a semear boas sementes. Aquele que é semeador do maligno, vai semear ervas daninhas, pragas. Deus quer fazer, e o diabo quer destruir. Nós vimos na palavra que o joio vai ser separado do trigo, o trigo vai ser separado do joio. Quem somos nós? Nós somos trigo ou nós somos joio? Por quê? Porque o joio é uma espécie de praga, onde ela se entrelaça e se mistura no trigal, e ela retarda o crescimento, ela sufoca, ela impede o trigo de vir com força.
A palavra diz que não devemos separar o joio do trigo na igreja, que esta separação será feita pelo Senhor no grande dia. Então olha para quem está do seu lado e diga: você é trigo, não é joio. Amém? A Bíblia também fala que Ele vai separar as ovelhas dos bodes. Olha para quem está do seu lado, não fala nada. A palavra fala a respeito do próprio Jesus. Ele disse: se um grão de trigo não cair na terra e morrer, ele fica só. Jesus estava falando dele mesmo. O grande momento estava chegando, onde ele deveria entregar a sua vida a favor de muitos. A semente, antes de romper, crescer, florescer e dar frutos, a semente morre. Jesus está dizendo: eu preciso morrer, para depois voltar a tomar a minha própria vida de volta. Eu preciso morrer por todos, para que todos vivam. Jesus precisou morrer a minha morte, para que eu tivesse vida eterna. E a nossa vida precisa ser consagrada a Deus. Nós estamos preocupados muito em ter boas colheitas. Todo crente inteligente vai dizer: eu quero ter boas colheitas. Só que você precisa fazer um bom plantio. Então, no começo deste ano, nós devemos pensar: o que é que eu tenho plantado na minha vida? Porque tem coisa que brotou, e a gente comemorou, e a gente fez festa, e a gente celebrou, mas tem coisa que nasceu que a gente disse não foi legal. E tudo aquilo que a gente colhe, guarda isso, tudo aquilo que a gente colhe é fruto do que a gente planta, é fruto de um plantio. Escolhas erradas, decisões erradas. Que sementes nós plantamos e que colheita nós estamos tendo? Muitas vezes estamos vivendo uma crise hoje. Estamos vivendo uma situação difícil que não ata e não desata. Não sabemos ao certo nem o que fazer, para onde correr, que porta bater. Aí nós clamamos a Deus. E Deus fala: se você não está gostando da colheita que está tendo, então muda o seu plantio, mude a semente que você está plantando. E não é tarde para você plantar novas sementes. Semente de paz, de compreensão, semente de paciência, semente de amor, semente de carinho, sementes de respeito, admiração, consideração, estima, sementes de fé, sementes de coragem, ousadia, intrepidez, valentia, sementes de bondade. Você sabia que pode plantar todas estas sementes? Mas nós plantamos sementes de raiva, indignação, revolta, murmuração, reclamação, choramingo. Plantamos sementes de vingança, de malícia, de ofensas, de humilhação. Nós somos de Deus, e o semeador de Deus saiu a plantar boas sementes. Então, quando nós nascemos de novo no nosso espírito, nós não vamos nos comportar mais como nós éramos antigamente, porque nós éramos carnais, mundanos, pecaminosos. Nós fazíamos tudo errado. Mas agora nós queremos e precisamos fazer tudo certo,
porque esse ano é o ano da colheita, de uma nova colheita. Nós precisamos ver o propósito de Deus se cumprindo na nossa vida neste ano de 2024. Todo ano você diz: este ano vai ser diferente, este ano vai ser diferente. E todo ano acaba sendo exatamente como o outro, se não pior do que o outro, tal e qual. Por quê? Porque você não mudou, porque não basta apenas a gente pegar um punhado de semente e jogar ao vento. Nós precisamos aprender a cultivar. Então eu preciso preparar um solo certo para aquela semente específica. Tem semente que eu planto numa terra e que não vai dar em outra terra. Tem semente que eu planto numa região que não vai dar em outra região. Tem semente que eu planto num determinado mês do ano, que se eu plantar em outro mês, ela morre, ela mingua, ela seca. Então nós precisamos aprender que tipo de semente é que estamos plantando. Estas sementes, Deus tem te dado ou o diabo tem te dado? Quando nós olhamos para a palavra em 2 aos Coríntios, no capítulo 9, no versículo de número 10, diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Então guarde, Deus dá semente ao que semeia. Deus dá semente para quem? Para quem é semeador do seu reino. Agora o diabo também dá sementes. Por quê? Porque tem gente que planta sementes que são sementes de confusão, de fofoca, de intriga. A Bíblia diz: aquele que renova a questão separa os melhores amigos. Tem coisas que nós, por uma questão de sabedoria, não devemos mais falar delas. Não devemos mais tocar no nome de algumas pessoas. Por quê? Tudo é uma questão de sabedoria, discernimento, restauração. Deus quer te curar e o tempo todo você quer cutucar a ferida. O tempo todo você quer arrancar a casquinha. Eu não sei se você sabe, nós temos um médico aqui, ele pode falar melhor. A unha pode contaminar o ferimento. E ele pode agravar, ele pode infeccionar. Então nós precisamos compreender que o convívio com pessoas erradas vai nos fazer plantar sementes erradas. Frequentarmos lugares errados vai trazer uma influência na nossa vida e vamos plantar sementes erradas. Você vai fazer coisas que não era habitual para você. Então pessoas e lugares são importantes. E você precisa entender isso. Quem eu vou ser no ano de 2024? Porque se eu continuar andando com as mesmas pessoas, eu vou ser igual a elas ou pior do que elas. Se eu continuar frequentando os mesmos lugares que eu frequento, onde eu anestesio a minha alma, me embriago, me embebedo, me drogo, a tua vida vai continuar do mesmo jeito, se não pior. Mas quando você diz: espera aí, eu não sou mais um adolescente, também não deve ser um adultescente. Você diz: não, eu preciso dar certo na vida. E Deus quer que você dê certo na vida. Deus quer que você tenha uma boa colheita. Deus quer que você viva o melhor tempo de toda a tua existência. Deus quer que você colecione muitos testemunhos para louvor, honra e glória do Senhor. Quando Deus olha para nós,
e nos vê patinando, não saímos do lugar, continuamos com os mesmos maus hábitos, com os mesmos vícios, com as mesmas tortuosidades, com as mesmas deficiências, com as mesmas crises. Deus quer que a nossa vida seja diferente, mas nós não queremos que Deus se intrometa na nossa vida. Nós queremos viver do nosso jeito. Eu mando no meu nariz, sou maior de idade, vacinado, voto para presidente, muito mal por sinal, mas voto. Agora, entenda bem, a tua vida precisa mudar, porque tem gente que não consegue externar isso, não consegue pôr para fora, mas tem muita gente sofrendo. Vocês não imaginam o número de homens que eu recebo em gabinete, para atendê-los, para aconselhá-los, para discipulá-los. Os homens não são de externar, expor, falar, e eles guardam para eles tudo aquilo que eles têm vivenciado, e aquilo muitas vezes somatiza, cristaliza, pode se transformar numa doença, numa enfermidade psicossomática. Quantos homens têm muito potencial, mas eles estão bloqueados, eles não conseguem avançar, por conta de uma palavra, por conta de um julgamento, por conta de uma crítica. Então, os homens precisam de cura interior também, cura das memórias, cura das feridas, cura dos traumas emocionais. Nós olhamos para as mulheres e dizemos, as mulheres, elas são frágeis, é verdade, mas o homem, ele quer se fazer de forte, mas muitas vezes ele não é tão forte assim, ele tem uma casca grossa, ele aparenta ser uma pessoa mais forte, mas ele precisa de um abraço apertado, ele precisa de um beijo, ele precisa de uma mão estendida, ele precisa de carinho, ele precisa de uma palavra amiga, de uma palavra de fé, de uma palavra de vida, de uma palavra de esperança. E nós, muitas vezes, não entendemos isso. A nossa geração é uma geração decadente, onde o homem, ele está perdendo a sua vitalidade, o seu vigor, a sua força, a sua energia. O homem não quer ser mais cabeça, não quer ser mais sacerdote do lar, não quer ser mais líder, não quer ter mais compromisso com nada, ele está jogando a toalha, chutando balde, depondo as armas, uma linguagem mais militar para o tenente Adailton. A coisa está assim, aí a mulher toma a frente, a mulher quer se mostrar que é sexo forte, quando na verdade ela também não é, ela faz de conta que é, ela quer ter casca grossa, mas ela não tem, porque Deus não fez a mulher para isso, e nem fez o homem para aquilo. Então, a mulher, ela acaba assumindo um papel na sociedade que não é dela, e ela quer ser igual ao homem. Então ela começou a beber igual ao homem, começou a ter problemas de saúde igual ao homem. Ela começou a fumar igual ao homem, passou a ter problemas de saúde igual ao homem. Passou a usar drogas igual ao homem, e passou a ser dependente igual ao homem. E a maior parte das mulheres que nós atendemos, elas dizem: pastor, eu não aguento, eu não dou conta, é muito para mim.
Então nós temos que pensar o que é que estamos plantando na nossa casa, no nosso lar, na nossa família. Porque se você não plantar de forma intencional, vem o diabo e planta sementes de morte, de separação, de adultério, infidelidade, traição, prostituição. O diabo ele quer destruir a família tradicional. Hoje não se fala mais de família tradicional, ela é boicotada. Eu não posso estar aqui no altar, mesmo sendo um pastor, defendendo a família tradicional, porque hoje querem defender o novo formato de família. A Bíblia diz que Deus fez homem e mulher. A Bíblia diz que Deus fez macho e fêmea. E não dá para mudar isso. De acordo com os conceitos humanistas, de acordo com toda a exploração que vemos em nossos dias, de acordo com o politicamente correto, tudo precisa ser resetado e ter uma nova atualização. Dizem que até a Bíblia, ela vai ser atualizada. E segundo informações, a inteligência artificial já fez isso, tirando ali os textos que ferem o novo conceito social da nossa geração. Antes, nós falávamos do que podia levar para o céu e do que podia levar para o inferno. Hoje tudo é permitido. Eu tive um atendimento, a jovem me disse assim: pastor, em nome da felicidade, tudo é permitido, tudo é liberado. Eu disse: não é bem assim. A Bíblia diz que existem muitos caminhos, mas o final destes caminhos é a morte. Não estou falando só de morte física, eu estou falando da morte espiritual, da segunda morte. Aonde que fica Deus em nossas vidas? Eu preciso mudar minha vida de acordo com a doutrina da palavra, e não é a palavra que tem que mudar para se adequar à minha vida, aos meus gostos e vontades. E a coisa lá fora está assim. O inimigo ele tem plantado sementes ao longo de décadas. Começou lá atrás com um movimento feminista, e hoje nós vemos o resultado. Nós vemos que houve uma manipulação forte na política. Aqueles que defendem coisas assim terríveis, que não deram certo em lugar nenhum do planeta. O socialismo, o comunismo. Amados, nós muitas vezes somos passivos, não fazemos nada e deixamos o diabo plantar à vontade. Você precisa saber o poder que tem a oração de um justo. A Bíblia fala do profeta, ele orou e não choveu durante 3 anos e meio. Não choveu, não caiu uma gota d'água do céu, por conta da palavra de um profeta, por conta de alguém que orava, por conta de alguém que tinha vida com Deus. E qual a diferença deste profeta com você? Porque você também é profeta nesta geração, você só precisa descobrir isso. Eliseu, quando viu a capa do profeta Elias caído do céu, ele pegou aquela capa e entendeu: é transferência de unção, é transferência de ministério, é confirmação, eu sou profeta.
E você também é um profeta de Deus, só que não usa o poder da oração. Você não intercede. Você não faz batalha espiritual. Você, como servo de Deus, precisa compreender aquilo que Paulo nos ensina na palavra. Eu não sei orar como convém, mas o teu Espírito Santo que está em mim, este sim, ora em meu lugar. Quando eu oro em português, é uma coisa, quando eu oro em línguas, eu oro 100% à vontade de Deus, porque é o Espírito Santo que está se movendo em meu espírito, e vai usar a minha boca. Então nós precisamos compreender que, quando oramos, é como se fosse um inseticida, para matar as pragas, aquilo que o diabo tem disseminado na nossa sociedade, no nosso tempo. Nós temos visto um povo que tem sofrido muito, um povo cansado, um povo que não dá conta, um povo que está abrindo mão da sua própria vida. E por conta disso nós vemos tantas pessoas que têm dado cabo delas, porque elas não sabem lidar com o problema, a dificuldade, a luta, situações, adversidades, crises. Louvado seja Deus, porque você tem uma estrutura. Você olha para a tua família, de repente você diz: pastor, o senhor não conhece a minha família é muito problemática. Eu não sei como é que eu estou de pé, pastor. Eu não sei como estou aqui. Era para eu ser um bandido, um marginal, um criminoso, um traficante, um viciado. Era para eu ser um perdido, um condenado. Mas pela misericórdia de Deus eu estou aqui. E na nossa igreja nós temos muitas pessoas que foram alcançadas por essa graça de Deus. E as suas vidas foram transformadas. Por quê? Porque a palavra foi pregada, a semente foi plantada no coração delas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo de Deus fala à igreja. E o que foi que aconteceu? Aquela semente, ela brotou, cresceu, floresceu e está dando muitos frutos para a honra e glória do Senhor. Sabe por que você está aqui? Alguém plantou a semente da oração, da intercessão, do jejum por você, pelo seu pai, pela sua mãe. Amados, quando eu era criança, eu morava lá na Vila Dirce, em São Paulo. Tem lá Alphaville, para você entender, e tem Alfavela, é lá do outro lado. E eu morava num barraquinho de tábua, chão de terra batido. Chovia mais dentro que fora, ventava mais dentro do que fora, fazia mais frio dentro do que fora. E eu me lembro que nós tínhamos lá um vizinho, um senhorzinho, um velhinho das Assembleias de Deus, crente, nascido de novo, cheio do Espírito Santo de Deus. Ele orava por nós. Mal sabia ele que as suas orações estavam gerando um profeta, um pastor, um sacerdote. Preste atenção, a tua oração é a semente que vai gerar alguma coisa. Você olha para o teu filho e de repente pensa que o filho é caso perdido. Preste atenção. Não fale como o diabo fala. A última palavra é do Senhor. Ele sempre vai ministrar vida, libertação, cura, salvação. Então você vai profetizar mudança na vida do teu filho, até que o milagre aconteça. Eu me lembrei de uma ilustração, de um camarada que era motociclista. Eles não gostam de ser chamados de motoqueiros, é outra categoria, é outra categoria. Aí,
Ele era cabeludão, barbudão, e naquela época não é como hoje, hoje é moda, hoje está tudo certo, mas naquela época ele era considerado uma figura rebelde. Aí, a mãe dele, crente, falava com ele, chamava ele de Moisés, ele dizia assim: mãe, está esclerosando, é? Eu não sou Moisés, meu nome não é esse. Está me estranhando, é? Ela dizia: Moisés é um libertador na Bíblia, e você vai ser um grande libertador, meu filho. Mãe, a senhora não cheira nada, a senhora não fuma nada, a senhora não bebe, a senhora está ficando louca. E ele ligava para casa, a mãe atendia: oi Moisés, mãe, presta atenção, eu vou te internar. Meu nome não é Moisés. Diga, Moisés. Tá bom, mãe. Meu filho, você vai ser um libertador igual Moisés na Bíblia. Leia, procure saber sobre a história de Moisés. Aí um dia aconteceu uma situação, e esse camarada foi preso por uma gangue rival, e mataram os parceiros dele, e colocaram a arma na cabeça dele, e iam matar ele também. Aí desceu do morro uma velhinha, com o rococó na cabeça, com a Bíblia debaixo do braço, e disse: você não vai matar esse rapaz, porque era a mãe dele, desse bandido. Você não vai matar esse rapaz, porque esse rapaz tem promessa para a vida dele, solta ele agora. Aí os bandidos lá da comunidade, que hoje tem que falar comunidade, eles largaram o camarada. Ele ligou para a mãe dele desesperado. A mãe falou: quem é que está falando? Ele falou: Moisés! É Moisés, mãe! É Moisés! Mãe, eu ia morrer hoje. Desceu uma velhinha com a Bíblia debaixo do braço, e falou que Deus tinha uma promessa para a minha vida, que eu ia ser um libertador, e eu não morri, mãe. E ele se converteu, entregou a vida dele para Jesus, e se tornou um Moisés, um libertador, por conta de uma velhinha que não desistiu dele. Está esclerosada, mãe, está com problema na cabeça. Preste atenção, você precisa chamar as coisas que não são como se já fossem. Olha para o casamento está quase terminado. Você vai profetizar restauração, cura para este casamento, libertação. Antes de você dizer liberta o outro ou liberta a outra, você vai dizer: me liberta. Às vezes tem uma legião dentro de nós, é ou não é? A gente não sabe. Sabe o nome disso? Autolibertação. Tem gente que passa a vida inteira: bota a mão na minha cabeça, pastor, manda os demônios embora. Aí você bota a mão, manifesta, sua cueca, dá trabalho, e daqui uma semana o demônio volta de novo. Porque diz a Bíblia que ele anda por lugares secos e áridos, não havendo aonde ele repousar, ele vai voltar para a antiga casa. Aí chega lá, a pessoa está preparadinha para receber novos moradores, porque ele vem e traz consigo mais 7 demônios, são agora 8. A casa está limpa, adornada, decorada, vazia, não tem o Espírito Santo de Deus. A gente precisa se encher do Espírito Santo. De repente o filho é bênção, filho é herança do Senhor. Mas pastor, meu filho dá muita dor de cabeça. Tem mãe que chega aqui e fala: pastor, se eu quiser pode levar. Eu falei: irmã, não plante uma raiz de rejeição no coração da sua criança. Tem mãe que chega aqui e fala: pastor, ora aí na cabeça da criança, ela é endemoniada. Aí você vai ver, endemoniada é a mãe, endemoniado é o pai.
Não profetiza isso para a vida da sua criança. Pastor, essa criança é um problema. Pastor, essa criança, desde que entrou na minha vida, eu não tenho mais sossego. Eu tive um atendimento. A mãe disse: pastor, me perdoa o que eu vou falar, mas eu já pensei em matar meu próprio filho. Eu não aguento mais. Eu já pensei em fazer alguma coisa. Os filhos são presente de Deus. Mas pastor, dá dor de cabeça. Eu sei. Quando eu comecei a estudar, eu entendi porque alguns bichos comiam seus filhotes no ninho. Eu entendi. Mas os filhos vão amadurecer. Espero que não tarde demais. E vão perceber a dádiva que era ser pai, ter uma mãe. A gente não pode deixar para chorar tarde demais. Não é uma coroa de flor fedida que vai consertar tudo. Eu já fiz cultos fúnebres, onde a pessoa ficou chorando na beira do caixão, arrancava o defunto do caixão, que chegou a derrubar o caixão lá do lugar que estava. Sabe o que é isso? Remorso. Quando a gente cumpre com o nosso papel, a gente se sente com o dever cumprido. Você foi um bom filho. Se não foi, pede perdão para a mãe, pede perdão para o pai, se conserta. Não deixa para fazer isso outro dia não, faz hoje. Liga, pede perdão. Pai, estou ligando para dizer que estou com saudade de você, quero dizer que eu te amo. I just called to say I love you. Eu só liguei para dizer que te amo. Barbosa tocava essa lá, né? I just called to say I love you. É um hino. Lionel Rich é o nome do irmão. Ela dançava isso aí, no risca-faca, rala bucho e bate coxa. Eu sei, mas está convertida, irmã, aleluia, glória a Deus e amém. Amém. Paulo, não tem nenhum fazendeiro lá do lado de Anápolis, que essa irmã está orando, a oração dela é específica, eu não sei porquê, ela quer um fazendeiro, boiadeiro. Tá bom. Brincadeiras à parte, amados. Quais as sementes que nós temos plantado? Quais as sementes que Deus tem dado para a gente plantar? Quais as sementes que o diabo tem dado para a gente plantar? Eu tenho sido usado por Deus, eu tenho sido usado pelo diabo. Eu sou uma bênção na vida dos irmãos, eu sou das pessoas, ou eu sou uma maldição na vida das pessoas. Sabe por quê? Você precisa fazer a diferença. Você não pode ser igual aos outros. As pessoas têm que olhar para você e dizer assim: o que foi que aconteceu? Mudou. Eu me lembro do pastor Elvis contando lá em Jundiaí que lá na igreja de Fortaleza, um dia no culto, eu acredito que foi o pastor Abe Uber, alguém lá, um pastor de lá, na hora de fazer o apelo, veio assim, um monte de gente, e o pastor olhou, falou assim: é tudo igualzinho, deve ser da mesma família. Aí, perguntou, era o pai, a mãe e uma escadinha que eram as crianças. E ele perguntou: o senhor já veio na igreja? Ele falou: não, nunca. E a senhora já veio na igreja? Não, nunca. E por que é que vocês estão aqui entregando a vida para Jesus? Ele falou: porque minha filha começou a vir nesse lugar. Minha filha era preguiçosa. Minha filha não gostava de ajudar em casa. Minha filha não passava uma vassoura no chão. Minha filha não passava um pano no chão. Minha filha não lavava uma louça. A minha filha, a gente implicava, ela não mudava de jeito maneiro. Minha filha não gostava de estudar. A minha filha, ela estava
tendo uns pantinhos, uns hábitos errados, que não foi a educação que eu dei, eu já estava me cansando. Aí ela começou a vir na igreja. Aí ela chegou e disse: papai, o senhor quer atenção em mim? Papai, você quer que eu passe a sua roupa? Ele, para testar ela, falou: eu quero, minha filha, passa essa calça aqui. Passou a calça. Falou: agora passa essa camisa. Ei, ou a alegria dele. Oi. Agora não quer mais. Oi. Agora preste atenção. Deu a calça para passar, para testar, deu a camisa. Falou: peraí, minha filha, passa essas camisas aqui também. Tá bom, papai. E ele percebendo a menina, passando roupa, arrumando a casa, fazendo a comida, estudando, lendo a Bíblia. Ele falou: minha filha, senta aqui. O que aconteceu? Falou: papai, eu estou indo numa igreja, e lá na igreja eu aprendi que eu tenho que ser diferente. Eu tenho que honrar os meus pais, eu não posso responder, eu tenho que ser uma bênção na vida de vocês, eu tenho que agradecer a Deus, porque paz em vida é presente de Deus. Aí começou a falar para o pai, ela nem pregou Jesus. Esta foi a pregação dela. O pai disse para a família: hoje todo mundo se arruma, vai todo mundo para a igreja, e vai todo mundo aceitar esse Jesus. Olha como é que funciona. Amados, às vezes a gente quer ganhar alguém no grito. A pessoa está olhando o teu testemunho, ela está olhando o teu exemplo de vida. Quem é você lá onde você trabalha? O que as pessoas falam de você lá? São sementes que vocês estão plantando ao longo do caminho. Aí nós temos que causar boa impressão, sorrisão, alegria, para cima, otimista, positivo, cheio de fé. Mas parece que não tem problema. Parece, tenho muitos problemas, mas entreguei todos eles para Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele é a solução dos meus problemas, das minhas dificuldades, das minhas lutas. É por isso que eu tenho paz. E se eu tenho paz, eu posso viver diferente dos outros, que estão desesperados, angustiados, perturbados e até endemoniados. Então nós temos que pensar na semente que plantamos, porque é a colheita que vamos ter. Quando você quebra um princípio, o princípio lá na frente vai te quebrar. Então é por isso que nós devemos fazer tudo certo. E não é uma questão só de igreja, de fé, de Bíblia, de Deus. É uma questão de ética, moral, sensatez, hombridade, integridade, caráter. Então nós devemos ser diferentes. Você não pode ser igual ao teu vizinho. O teu vizinho briga com a mulher, grita, xinga, quebra tudo, e você vai fazer o mesmo. Depois pega a Bíblia, coloca debaixo do braço, a paz do Senhor, e chama para ir para a igreja ainda. Aí o vizinho vai devolver: viu, escapou, a vassoura voadora caiu lá no meu quintal, o rolo de macarrão voador caiu lá no meu quintal, eu vim devolver. O vizinho até está lá do outro lado intercedendo, ele tem que chamar a polícia, senão o cara mata a mulher. Que semente é que nós plantamos? Aí você pode viver tudo diferente. Sabia que você pode ser calmo? Diga: só pela misericórdia, Senhor. Sabia que você pode ser mais calmo? Você pode ser pacificador. Tem gente que bota fogo até em caixa d'água.
Bem-aventurados pacificadores, porque herdarão a terra. Seja pacificador. Fale com as pessoas no tom que você gostaria que elas falassem com você. Fala com respeito, com amor. O que você não quer que façam para você, não faça para outra pessoa. Seja diferente. Aprende a ganhar e conquistar o coração de outras pessoas. Primeiro você ganha para você e depois você entrega para Jesus. Qual o nosso problema nessa geração? Primeiro, você não tem mais amigo nenhum, não tem mais amiga nenhuma. O camarada se converte, vem para a igreja, ele perde todo o vínculo que tinha. Mas peraí, pastor, não dá para continuar na mesma vibe. Eu não falei para você continuar na mesma vibe, mas eu falei para você mostrar, ser um amigo, como você sempre foi, ou talvez melhor do que você era, só agora de uma forma diferente. Não desiste das pessoas. Sabe por quê? O camarada vai lá para a balada para afogar as mágoas dele. Às vezes ele está em crise em casa, com crise financeira, endividado. Às vezes ele está atordoado com tanta coisa, desempregado. Aí o que ele faz? Ele vai procurar uma fuga. Aí você é de Jesus, você conversa, vem em casa, vai ter um churrasco. Aí ele chega lá na sua casa e falou: e o pagode? Aqui é pragode, só pra te adorar. É pragode, é para Deus, né? God em inglês, Deus. Mas cadê a bebida? Fala só de Jesus aqui, ó. Tem até um Guaraná que chama Jesus, é ruim para dedéu. Não sei como vende aquilo, mas chama Jesus o Guaraná. Tem gente que gosta, glória a Deus. Mas também tem uma que chama Diablo. Vi um cara lá num posto de gasolina aí da nossa igreja, tomando lá o Diablo. Eu falei: irmão, antes o Jesus, né? Antes o Jesus. Preste atenção. Estas pessoas querem um amigo de verdade. Alguém que se interesse por eles de verdade. Que queira ouvir, que queira desabafar. O desabafo, queira ouvir o desabafo. Que queira estender a mão, dar um abraço, chorar junto. Sabe por que chega uma hora que a gente cansa de maquiagem? É ou não é? Cansa de maquiagem, cansa de rótulo, cansa de capa, cansa de simulacro, cansa de etiqueta. Chega uma hora que você quer ser essência, você diz: eu quero mudar, eu quero ser diferente. Aí vem o Espírito Santo e transforma você pelo poder da palavra, por conta de uma semente que em vós foi injertada, foi enxertada, foi plantada, foi semeada. Deus já plantou muitas coisas boas em você, e você já foi usado para plantar muitas coisas boas. Só que a gente vive assim: eu estou salvo, mas não muito, estou firme, mas como um prego na gelatina. Chega uma hora que você fala: eu preciso me decidir por Jesus no ano de 2024. É o primeiro passo, você se decidir por Jesus em 2024. Você diz: eu preciso me reconciliar, eu preciso me consertar. Aí você vai orar e dizer assim: Deus, me perdoa, eu quero voltar ao primeiro amor. Você não pode abandonar o primeiro amor. Muitas vezes a gente esquece de quem é Deus para nós, do que Ele já fez. Estou terminando, hein, Vitão? Ô Vitão, estou terminando, hein?
Esse Vitão é uma bênção. Ô Vitão, você lembra que a gente foi jantar lá? O Dico quase roubou meu bife, hein? Você viu, não falou nada, hein? Flavinha, teu aniversário foi dia 9, terça-feira. Não sai daqui sem dar um abraço na Flavinha, entregar uma nota de R$100 de presente. Tem irmãos que chegam para mim e falam: pastor, fiz aniversário, ninguém deu parabéns para mim. Eu falo: você dá parabéns quando os outros fazem aniversário? Bem, eu falei: então, se você não planta, você não colhe. Pastor, fiz aniversário, ninguém me deu presente. Aí eu falo: você dá presente, porque você vai colher o que você planta, é ou não é? A Flavinha vai colher bastante que ela planta, hein? Né? Depois eu dou o meu presente. Então as pessoas são assim, elas cobram as outras, mas elas não fazem a parte delas. Diga: eu quero fazer a minha. Curva a cabeça, fecha os olhos. Diga assim: Deus, é 2024. É um ano profético para nós. É o ano da colheita. Hoje o pastor falou a respeito da semente, do poder da semente. Que eu possa olhar para a semente e ter uma visão que o Senhor coloca no meu coração. Que eu possa ver não somente a semente, mas uma árvore, uma floresta. Que eu possa ver tudo aquilo que está por acontecer na minha vida, como propósito e como bênção. Tu tens liberdade, Deus, de fazer a tua obra na minha vida. Move-te, Senhor. Toca. Refaz. Trabalha. Na minha vida, na minha casa, no meu lar, na minha família, no meu trabalho, na minha profissão, na minha carreira, nos meus negócios. Trabalha, Senhor, à minha volta. Trabalha na minha vida cristã, ministerial, espiritual. Eu quero consagrar minha vida a Ti, em nome de Jesus. Agora todos estão de cabeça curvada, ninguém está olhando para ninguém. Agora é você e Deus. Eu não sei se você está fora de uma igreja, eu não sei como é que você tem vivido, mas eu quero dizer que o Senhor está te chamando para você voltar hoje, para você se consertar, se reconciliar. Hoje é um dia que o céu vai comemorar. Se você está afastado, se você está desviado, se você está desigrejado, eu quero dizer que o Senhor nunca deixou de amar você. Eu quero dizer que você está aqui por um propósito santo e divino, e eu quero dizer que Deus vai mudar a tua história neste ano de 2024. Se você é uma pessoa que está aqui e ainda não entregou a sua vida para Jesus, hoje você tem a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus. Se você nunca fez parte de nenhuma igreja, se você nunca fez confissão de fé, eu gostaria de fazer uma oração com você. Esta oração vai abrir a porta do céu para a sua vida. Eu gostaria que você orasse comigo nesta noite e dissesse assim: Deus, me perdoa pelos meus pecados. Jesus, eu te recebo no meu coração como único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Eu creio na minha salvação em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aplauda o Senhor. Eu gostaria que você separasse neste momento uma oferta de amor, o seu dízimo, a sua oferta. Quem no dia da ceia não entregou a sua oferta alçada, você pode fazer hoje. Eu confesso a vocês que esta semana foi uma semana de muito desafio, mas Deus é fiel, amém? E Deus vai retribuir a vida de vocês segundo a semente que vocês têm plantado no reino de Deus.
Deus tem para você uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. E que neste ano você não faça a mesma semeadura que você comumente tem feito. Nós acabamos de ler aqui em 2 Coríntios 9, vamos voltar lá, vamos ler aqui, 2 Coríntios 9, versículo de número 6, 9:6. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Então diga: eu preciso plantar mais. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Este versículo nos ensina uma lei chamada lei da proporcionalidade. Se eu planto pouco, eu vou colher pouco. Se eu planto muito, eu vou colher muito. Então, como somos inteligentes, nós vamos fazer um bom plantio para termos uma boa colheita. Amém? Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, um coração livre, um coração tratado pelo Espírito Santo, um coração curado, não com tristeza ou por necessidade. A pessoa não vai fazer por interesse, não é mercantilizando, negociando, comercializando, porque Deus ama o que dá com alegria. Então diga: Deus me ama porque eu dou com alegria. Tem gente que quando vai dar oferta até chora, né, amados? A gente chega aqui na frente, tem que com muita força abrir a mão para ele soltar os R$2, porque é muito dolorido. Então olha só, 8, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de tendo sempre, diga aí, gostei dessa parte, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Ou seja, a bênção de Deus não é só financeira, econômica e material, é para toda a área da nossa vida, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia. Então o dinheiro que eu recebo para plantar na obra de Deus, é Ele quem me dá para plantar, e eu não posso comer essa semente, eu tenho que plantar a semente que o Senhor me deu para plantar, para eu ter uma colheita. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira. Diga glória a Deus. Eu preciso que Deus aumente a minha colheita e multiplicará os frutos da vossa justiça. Olha essa parte: enriquecendo-vos em tudo. Diga comigo: em tudo. Enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Amém? Diga: eu quero ser grato a Deus, porque neste ano de 2024, eu vou ter a maior colheita da minha vida. E querendo Deus operar, nada e ninguém impedirá, em nome de Jesus. Amém? Separe o teu dízimo, a tua semente, a tua oferta, enquanto vamos cantar este cântico. No Deusinho, rocha inabalável, eu confio em ti, meu Cristo, e o impossível eu ainda vou viver. Aleluia, creio em ti, creio no Deus vivo, rocha inabalável, eu confio em ti, meu Cristo, creio no impossível, eu ainda vou viver. Aleluia, Vamos ficar em pé. em ti. Glória a Deus. Aleluia. Se você trouxe o seu projeto de vida, pode colocar como a Alice fez. Se você não trouxe hoje, traga no domingo, mas traga o teu projeto de vida. Amém? Estenda as mãos para cá. Diga assim: eu quero regar agora. Eu quero regar agora as sementes que foram plantadas no teu reino, Senhor. Abençoe cada um que plantou, semeou
E eu creio no teu milagre, na tua ação, na tua intervenção na vida de cada irmão. Tira esta pessoa da dívida, da inadimplência, dos atrasos, da humilhação, do opróbrio. Prospera a vida dessa pessoa. Prepara uma nova oportunidade de emprego, de cargo. Promove, aumenta o salário, o rendimento, prolabore as retiradas. Abençoe, Senhor, os empresários, empreendedores, comerciantes, negociantes, profissionais liberais. Abençoe cada um que tem o seu projeto de vida. Cada um, Senhor, que depositou nesta noite a sua oferta. Aqueles que contribuíram com o aluguel da tua casa e as contas da tua igreja. Em nome de Jesus, que eles possam receber uma bênção sobrenatural em nome de Jesus. E eu creio, Pai, que o Senhor está levantando novos irmãos para contribuir, para poder abençoar a tua obra. Que haja no nosso coração um sentimento de compaixão por vidas, almas, gente, pessoas, em nome de Jesus. E todos digam comigo, amém. Assim seja e assim será. Se você não trouxe hoje, pode trazer no domingo, em nome de Jesus, tá bom? O irmão Maurício pode acompanhar. Eu gostaria, antes de encerrar a reunião, Michele, que você pegasse o nome dessas pessoas. Eu gostaria que vocês que estão aqui hoje pudessem vir aqui do nosso lado. Pode acompanhar, por favor. A Michele vem. Ela vai marcar o nome e o telefone de vocês, para que eu possa estar orando e para que eu possa tomar um cafezinho na casa da irmã Jaira. Pode tomar um café lá? Um bolinho de fubá? Um bolinho de chuva? Então tá bom. Pode vir aqui vocês, ó. Vitão, vem aqui com a Bia. Ela vai marcar o teu nome e o teu telefone. Vem cá vocês também. Solange, vem cá, vem. Isso, vem ali junto. Isso. Todos vocês que estão aqui hoje, a gente quer ter essa honra de marcar. É rapidinho, vai lá, por favor. Olha quanta gente bonita. Vai lá, ó. Amém? Vamos estender as mãos para a vida deles, vão abençoá-los? Diga assim, Senhor, nós queremos abençoar a vida dessas pessoas queridas. Em nome de Jesus, libera a tua graça e a tua bênção em nome de Jesus. Amém? Amados, não sai daqui sem dar um abraço no teu irmão, um abraço na tua irmã. Aproveita que está com chuva. Antes de ir embora, dá um abraço nessas pessoas também que estão aqui pela primeira vez, segunda vez, terceira vez. Deus abençoe.